E aí, meus nobres, beleza? E aí, professor, então, eu estou aqui para fazer o trabalho de história da Revolução Industrial, que eu escolhi uns títulos, tem bastante conteúdo que eu coloquei, que é o início da era, a disponibilidade de mão de obra, sociedade e a disciplina nas fábricas da Revolução Industrial, beleza? Então, bora lá. O primeiro foi o início da era industrial. No ano de 1760 ao 1840 houve o início da era industrial no século XVIII, que seria basicamente o século XVIII, que XVI. Foram introduzidas inovações tecnológicas na Inglaterra, como a máquina de fiar a vapor e o tear mecânico, que aparece aí na tela aí. Também acabaram provocando grandes transformações no modo de organização dos trabalhadores, né, que deram a origem da Revolução Industrial. Agora, a disponibilidade de mão de obra é outro conteúdo que coloquei. Entre no século XVI e XVIII, os ingleses realizaram os chamados cercamentos das terras comunais, que seria basicamente um protesto, né? Que vai aparecer aí na tela das pessoas que foram desempregadas, que estão fazendo basicamente um protesto por causa que foram desempregadas, né? E daí transformando as propriedades privadas, e essas propriedades eram usadas propriedades foram passadas para ser usadas em fins comerciais, principalmente formações de pastagens, a criação de carneiros. Esses animais forneciam lã, matéria-prima essencial para as indústrias têxteis inglesas, que era basicamente fazer os tecidos das roupas, que era basicamente isso. É livre? Tá. Agora, o outro tema era a sociedade se transforma. A partir do século X e X, o processo de industrialização e urbanização acarretou, na verdade, né, profundas transformações na estrutura da sociedade inglesa. Que as pessoas que mais sofreram foi com o processo da adaptação foram os trabalhadores que foram operários urbanos. As dificuldades deles foram a adaptação dessas pessoas, aumentavam a razão das precárias condições de moradia e somente das cidades. E a última é a disciplina nas fábricas, que o novo modo de produção requeria total submissão à disciplina da fábrica, impondo uma rotina monótona e regular divisão do trabalho. E a mecanização da produção aumentavam os rendimentos do capitalista e os salários permaneciam baixos e risco de desemprego eram constantes. Como basicamente o salário, como o professor disse na outra vez, que basicamente antigamente o salário não era dinheiro, mas sim batata com sal, que era basicamente para servir como alimento para as pessoas, para conseguir se sustentar. Hoje é dinheiro, né? Hoje a gente tem que trabalhar duro. Eu não trabalho, mas tem que trabalhar duro para conseguir uma grana só para se sustentar. Trabalho, apresentação de história, né? E esse foi um resumo, um breve resumo, um simples resumo do início da era industrial até as disciplinas nas fábricas, que é esse aí que foi o resumo da Revolução Industrial. Valeu por... Professor, me dá uma nota aí, né? Valeu por assistir, falou e fui.